Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha, existem alguns termos da constelação familiar que não são tão usuais assim no nosso dia a dia, ou que são usados na constelação de uma maneira peculiar, de uma maneira bem singular. E eu quero aproveitar então para fazer alguns vídeos falando para vocês do significado desses termos segundo a constelação familiar. Hoje eu vou falar para vocês sobre lealdade e honra. O que é lealdade do ponto de vista da constelação familiar? Muitas vezes as nossas famílias têm padrões que são repetidos de geração em geração. A gente chama isso de transgeracionalidade. É alguma coisa que é repetida sempre ou de uma maneira mais generalizada por todos os membros da família. Ontem mesmo eu gravei um vídeo falando sobre prosperidade. Então, por exemplo, se na minha família tem algum histórico, como eu disse para vocês, de falência, de endividamento, de falta de dinheiro, de dificuldade financeira, há uma grande tendência das nossas futuras gerações repetirem este padrão por uma coisa que nós chamamos de lealdade. Lealdade é assim uma espécie de comprometimento, uma espécie assim de quando a gente está conectado com o outro de uma maneira quase que a gente não consegue nem se desvincular daquilo. A palavra me faltou agora, mas eu vou lembrar da palavra. Esta questão nos torna ali como que uma obrigação de seguir aquele padrão. Nós nos sentimos na obrigação de fazer a mesma coisa, do mesmo modo. Isso não é consciente, isso é de uma forma inconsciente. Então, se eu venho de uma família que tem este padrão de endividamento, de problemas financeiros, e de repente eu começo a ter lucro na minha vida, eu abro um negócio que prospera, por lealdade à minha família, eu vou de alguma maneira arrumar uma forma de que aquilo não dê certo. É o que a gente também chama de autossabotagem. Eu vou de alguma maneira perder o dinheiro que eu ganhei. Porque em lealdade àquele padrão, eu não me sinto digna de ter prosperidade, de conseguir dinheiro. E aí, de alguma forma, pode ser um adoecimento inesperado, pode ser um investimento que eu faço que não dá certo, pode ser que eu coloque dinheiro em alguma coisa que vai me dar prejuízo. Ou de repente eu estava muito bem ali com alguma graninha extra, alguém da minha família precisa de um apoio e eu vou ajudar. Então isso são formas que o meu subconsciente arruma, que a minha alma também arruma, de fazer com que eu perca o dinheiro que eu ganhei. E eu não consigo ganhar dinheiro, guardar e usufruir dele em lealdade a este padrão. Este padrão pode estar ligado a qualquer área da minha vida, não é só questão financeira, mas todas as áreas. A tendência ela é muito grande de que a gente repita o padrão da família da gente. E que a gente se sinta até culpado caso a gente não consiga dar sequência naquele padrão. Ou que a gente tente fazer diferente naquele padrão. Então, a culpa também que eu sinto quando eu consigo prosperar, ela vai me sabotar, porque eu não dou conta de manter aquele padrão. Eu sinto que eu não sou merecedora dele. Isso parece até meio assim estranho eu falar, mas se você observar algumas coisas na sua vida, você vai perceber que isso é verdade, que isso acontece assim. A gente tem essa tendência forte de ser leal ao padrão da nossa família. E daí que o outro caminho, a outra postura é a honra. Então a diferença entre lealdade e honra é que honrando a minha família, eu não sou obrigada, entre aspas, porque a minha alma não me obriga a isto, a seguir aquele padrão. Outro exemplo que eu vou dar aqui para vocês. A minha família ela é toda de professores, de médicos, de advogados, e de repente eu não me sinto chamada a seguir aquela profissão. Eu gostaria de fazer outra coisa. Eu gostaria de ser arquiteta, eu gostaria de ser artista.
E isto, de uma certa maneira, isto impacta na minha família, isto provoca um estranhamento na minha família. Então eu me sinto culpada, eu não vou querer repetir o padrão da minha família, e a família, então, de uma certa maneira, me exclui, me julga. E aí o que eu faço? Eu recuo e não faço aquilo que eu queria, eu vou seguir o padrão da minha família. A postura da honra é diferente da postura da lealdade. Na honra, eu reconheço o esforço que foi feito por parte dos meus ancestrais, de tudo que eles plantaram, de que eu colho hoje através do trabalho que eles fizeram. Eu reconheço isso, eu dou valor a isso. E se foi alguma coisa, entre aspas, assim, negativa, vamos supor que houve dentro da minha família esse padrão de falência, esse padrão de dificuldade financeira, ainda assim eu honro isso, porque a história deles é aquilo que eles puderam fazer naquele momento com os recursos que eles tinham. Mas eu hoje tenho condição de fazer diferente. E em honra à minha família, em vez de eu seguir o padrão, eu faço um pouco diferente. Eu dou um passo à frente e eu tento ressignificar e transcender aquela dificuldade que a minha família enfrentou. Então, dentro de mim, é uma postura que vem de dentro. Eu me coloco como tudo bem. Eu entendo que aquela dificuldade que eles tiveram é o que eles puderam fazer. Mas eu hoje tenho condição de ser um pouquinho melhor, de fazer um pouquinho diferente. E eu vou fazer isto em honra à minha família. Porque através dessa nova postura que eu vou trazer, através dessas novas atitudes, desse novo padrão que eu vou trazer para dentro do meu sistema, eu também vou, de uma certa maneira, trazer uma cura para o meu sistema. E outros que virão depois de mim poderão também fazer essa transgressão, entre aspas, daquilo que eles fizeram e fazer diferente. Não com julgamento, eles foram fracassados, eles foram incapazes, eles não deram conta, mas através de um amor, onde eu reconheço que o que eles fizeram, o que eles poderiam ter feito, mas que eu não tenho obrigação de fazer igual. Eu posso fazer diferente. Então a palavra que eu estava buscando é esta também. A lealdade me traz uma obrigação de fazer aquilo que o outro fez do jeito que ele fez, para eu pertencer àquele sistema, para eu não me sentir diferente. Sabe o patinho feio? Eu vou me sentir como se eu fosse assim diferente do grupo e eu não pertenço ao grupo. Mas através da honra eu consigo fazer diferente sem ferir a história do meu sistema, o padrão do meu sistema. Então a diferença é essa entre lealdade e honra, é que a lealdade ela me traz para uma repetição, para o menos, para a obrigação de repetir o menos. E a honra, ela me traz para um padrão que me leva para o mais, para dar um passo a mais, para ir além daquilo que foi feito e fazer uma ressignificação, uma transcendência daquilo. E em honra a esta família que me deu todo o suporte para que hoje eu estivesse aqui com os recursos que eu tenho, com as habilidades que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, porque eu só tenho isso porque eles plantaram antes de mim. Então, em honra a isso tudo que eles fizeram, que me trouxeram até aqui, eu vou dar um passo à frente. Eu vou fazer com que o meu sistema possa avançar um pouco. Assim como é esperado que as futuras gerações também dê este passo à frente. Também também seja capaz de avançar. E eu vou dar assim um último exemplo para vocês entenderem. Eu sou filha de pais semi-analfabetos. Eles não tiveram escolaridade quase nenhuma. Às vezes entrou lá na escola, ficou um ano, ficou um semestre, parou. Minha mãe mal sabia assinar o nome dela. Hiper inteligente, muito inteligente. Meu pai também. Foi a mesma situação. E dentro da minha família tem todo um conjunto de elementos que poderiam ter me levado a não querer ir para dentro do mundo acadêmico, a repetir esse padrão deles, em honra, em lealdade a eles, Mas não é uma coisa que eu fiz também conscientemente não, gente, mas eles me incentivaram, eles me impulsionaram para que eu estudasse. E eu me tornei professora. Desculpa, gente, o calor tá demais aqui, então assim, eu tô suando um pouquinho.
Então, assim, eu me tornei professora e eu fui dentro da minha família a primeira que fez o ensino superior. A primeira que concluiu um curso superior. E depois de mim, todos os meus sobrinhos foram então para a universidade, tiveram esta oportunidade. A minha irmã, que é um pouquinho mais nova do que eu, também se tornou professora. Então, o nosso padrão de baixa escolaridade, ele sofreu uma alteração. E da nossa geração para frente, todos têm e terão a oportunidade de fazer o ensino superior, caso queiram, né, gente? Porque tem gente que realmente não quer, mas é por opção e não por falta de opção, não por falta de oportunidade. E isso é uma coisa que a gente pode ver em várias famílias. Quando algum descendente consegue transpor determinada barreira que nossos antepassados não conseguiram, ele está fazendo isso numa forma que a gente dá o nome então de honra. Ele está pegando tudo aquilo que ele recebeu, tudo aquilo que ele tem de arcabouço dele, de conteúdo dele, mas que são elementos que vieram da ancestralidade, e está transformando isso num passo à frente. Então, a grande diferença entre lealdade é a obrigação e honra é o transcender, o ir à frente. É o levar o nosso sistema um pouquinho mais para frente, com amor, sem julgamento. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e um abração para vocês. Se inscrevam no meu canal, compartilhem para que outras pessoas também possam ter acesso e deixe seu like. E um beijão para todos e até o próximo vídeo.